Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Ela nos traz ânimo e fortalece o espírito. Ouça agora uma palavra de fé. Muito bom dia para os irmãos aí que estão chegando agora. Um abraço à nossa irmã Maria das Dores. Muito bom dia para você. A palavra que eu quero deixar para os irmãos nessa manhã de hoje se encontra no livro de João, no capítulo 2, a partir do versículo 1. Você que tem a sua Bíblia quiser nos acompanhar. João capítulo 2, a partir do versículo 1. Glória a Deus. Deus tem uma palavra para você nessa manhã de hoje. Você que quer uma palavra, deixe seu amém aí, em nome de Jesus. João capítulo 2, a partir do versículo 1. Glória a Deus. Deus tem uma palavra para você nessa manhã de hoje. A palavra diz que ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Canaã, na Galileia, e estavam ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. E disse-lhe Jesus: mulher, o que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. E a sua mãe disse aos serventes: fazei tudo quanto eles disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada um cabiam 2 ou 3 almudes. E disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima. E disse-lhes: tirai agora e levantai ao mestre-sala. E levantaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabia os serventes que tinham tirado água, e chamou o mestre ao esposo, e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando o tem bebido, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Então Jesus principou assim aos seus sinais em Canaã, na Galileia, e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Bom dia também a nossa irmã Adriana Diniz. Muito obrigado aí pela sua participação. O versículo ao qual nós lemos: Jesus, ele quer transformar água em vinho. No terceiro dia houve um casamento em Canaã, na Galileia, e a mãe de Jesus, ele estava ali. E Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. E tendo acabado o vinho, e a mãe de Jesus lhe disse que eles não têm mais vinho, então respondeu Jesus: o que temos nós em comum, mulher? Porque a minha hora ainda não chegou. E a sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que lhe mandar. Então ali perto haviam 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Então em cada pote cabia entre 80 e 120 litros, mais ou menos, de vinho. Então disse Jesus aos serviçais: encham os potes com água. E os encheram até a borda. Então lhes disse: agora levem um pouco do vinho ao encarregado da festa. Então assim o fizeram, e o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde viera, embora o soubessem os serviçais que haviam tirado água. Então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberem bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor vinho até agora? Então esse sinal miraculoso em Canaã
na Galiléia. Foi o primeiro que Jesus realizou e revelou assim a sua glória aos seus discípulos que creram nele. Glória a Deus. Mas aí chega Maria a Jesus com um pedido: acabou o vinho. E Jesus responde de forma estranha: a minha hora não chegou. Porque ele estava falando de quê? De crucificação? Não. Jesus ele estava falando do seu mistério que estava apenas começando. Então ele transforma milagrosamente 6 jarros de água em vinho. Glória a Deus. Mas por que Jesus ele esperou para fazer o milagre? Ele esperou que cada garrafa, que cada copo dos convidados da festa se esvaziassem, até que todos ficassem preocupados. Aí Jesus ele esperou que todos os recursos se esgotassem. E nada poderia resolver aquele problema senão um milagre. Então foi quando o poder de Deus entrou em ação. Ou seja, Jesus estava mostrando para aquelas pessoas como ele age diante de situações difíceis. Então até o momento ele era apenas um convidado do casamento. Mas quando o vinho acabou, aquelas pessoas ali voltaram aos olhos para ele. Então vejamos aqui outro exemplo disso no livro de 2 Crônicas, no capítulo 20, do versículo 2 ao 4, que a Bíblia nos fala que então informara a Josafá: um exército enorme vem contra ti de Edom, do outro lado do norte do Mar Morto, e já está em Ajazon, isto é, em Gendi, alarmado. Então Josafá decidiu consultar ao Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá, e reuniu-se, pois o povo vindo de todas as cidades de Judá para buscar ajuda ao Senhor. Então a palavra aqui nos diz que Josafá ele recebeu uma mensagem terrível, que foram momentos de trevas e de profunda tristeza, e não havia saída. Então nosso Deus, ele não irá nos julgá-los, pois nós não temos força para enfrentar esse exército imenso que está nos atacando. E nós não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Então qual foi a resposta? Ele disse: escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém, o rei Josafá. Então assim lhes diz o Senhor: não tenham medo e nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha é de vocês, mas não é de vocês, mas é de Deus. Então isso aqui quer dizer, irmãos, que no desespero brotou ali a fé. Então o povo louvou a Deus e enviou um anjo e pôs uma emboscada que destruiu todo o exército inimigo. Ou seja, na hora do desespero veio o livramento. Então essa geração, ela está sem vinho. Essa geração atual, ela está sem vinho. Então só um milagre pode salvá-la. Porque a Bíblia nos diz no livro de Salmo, no capítulo 104, do versículo 15, que o vinho que alega o coração do homem, e o azeite que faz brilhar o rosto, e o pão que sustenta o seu vigor. Então nós vejamos com isso que na Bíblia o vinho representa a alegria. Mas hoje a igreja está repleta de jarros vazios. Muitas pessoas têm mágoa do pastor. Outros tantos bebem do velho vinho deste mundo. Mas não é isso que Jesus deseja. Porque ele está esperando apenas a hora certa para agir e para fazer um milagre em sua vida. Então para que isso aconteça, você deve seguir o conselho de Maria, que disse: façam tudo o que ele mandar. Então, porque Deus, nessa manhã de hoje, para concluir, eu venho te dizer que Deus ele é fiel e não te desampara, basta que você o obedeça. Então essa é a palavra que nós deixamos para a sua meditação nessa manhã de hoje, em nome de Jesus.
Bom dia, nossa irmã Elienay Alves, seja muito bem-vinda.